Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, eu sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, a sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. Vamos à explicação de áreas das figuras planas e caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos, familiares, além de se inscrever no nosso canal. Área das figuras planas. Vejamos como se calcula as áreas das principais figuras geométricas planas. Então aqui nós temos o retângulo e a área do retângulo ela é igual ao produto da base pela altura. Então nós temos aqui a base do retângulo, aqui nós temos a altura e fazemos a multiplicação então da base pela altura ou da altura pela base e vamos obter o valor da área dessa figura geométrica plana. Quadrado. Então aqui nós temos o quadrado e assim como no retângulo, né, ele seria a base pela altura, porém como as medidas são iguais, ou seja, a medida L, tanto para a base quanto para a altura, nós teremos que a área seria lado vezes o lado, que é igual ao lado ao quadrado. Então, a área do quadrado é L ao quadrado, né? O lado de medida L ao quadrado. Então, a área do quadrado é igual ao quadrado do lado. Paralelogramo. Então, aqui nós temos um paralelogramo, nós temos aqui a base do paralelogramo, nós temos aqui a altura do paralelogramo, e a área do paralelogramo é igual ao produto da base pela respectiva altura. Então nós vamos multiplicar aqui o valor da base pelo valor da altura. Losango. Então nós temos aqui um losango, aqui nós temos as duas diagonais do losango, e a área do losango ela é igual a metade do produto de suas diagonais, ou seja, a diagonal maior vezes a diagonal menor, e esse produto dividido por 2. Então é assim que nós calculamos a área do losango. Trapézio. Então aqui nós temos um trapézio, onde existe aqui a base maior, aqui na parte superior a base menor, e nós temos a altura. E a área do trapézio ela é igual ao semiproduto da soma de suas bases pela altura, ou seja, nós temos aqui a soma da base maior mais a base menor, e o resultado dessa soma multiplicado pela altura e dividido por 2. Então nós fazemos a soma das bases, e esse resultado a gente multiplica pela altura, e esse produto dividido por 2. Então a área do trapézio é igual ao semiproduto da soma de suas bases pela altura. Triângulo. Então a área do triângulo é igual ao semiproduto da base pela altura. Então aqui nós temos a base do triângulo, aqui nós temos a altura, que ela é perpendicular aqui à respectiva base, né, ao lado da base. Então vai ser o que? Essa base vezes a altura e esse produto dividido por 2. Aqui da mesma forma nós temos a base, nós fazemos o prolongamento dessa base, no caso desse triângulo aqui, e traçamos a altura perpendicular a esse prolongamento da base, e aí fazemos a multiplicação então deste lado, né, que embora tenha um prolongamento, né, a altura é perpendicular, então é este lado que nós vamos usar como base para fazer a multiplicação pela altura. Não seria, por exemplo, este lado aqui. Se fosse esse lado aqui usado como a base, a altura teria que sair daqui e perpendicular, né, a essa base para poder fazer a multiplicação, né? Então, a base vai ser sempre considerada que estiver aqui perpendicular com a altura. Um lado da altura, a altura vai descer perpendicular à base, e vai ser multiplicado então a base pela altura e esse resultado dividido por 2. Então a área do triângulo é igual ao semiproduto da base pela altura. Triângulo equilátero. Então se um triângulo equilátero tem lado L, sabemos que a sua altura é o que? Lado L vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então L raiz quadrada de 3 dividido por 2. E como a sua área vale é base vezes altura dividido por 2, que é a regra para o triângulo, nós temos que a área do triângulo equilátero vai ser o que? O lado L, que seria a base, vezes a altura, que é L raiz quadrada de 3 dividido por 2, e esse produto dividido por 2. Então aqui nós vamos fazer a multiplicação, aqui vai ficar L ao quadrado, e ao fazermos, então, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, e ao fazermos essa divisão, aqui vai ficar o quê? Vai ficar o denominador 4. Então vai ficar a área do triângulo equilátero vai ser igual a L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Se você não sabe as classificações e propriedades dos triângulos, caso você não saiba, né, a classificação e propriedades dos triângulos, assista ao vídeo 18 triângulos, cujo link estará no descritivo deste vídeo aqui. Círculo.
A área do círculo é igual ao produto do número π pelo quadrado do raio. Então aqui nós temos a circunferência e aqui no interior nós temos o círculo, pois a definição de círculo é o seguinte: o círculo ele é decorrente da definição da circunferência, pois um círculo ele é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, nós temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Então, o círculo seria essa região aqui interna e a circunferência, as extremidades aqui desse círculo. Então, aqui nós temos que a área é igual a π vezes r ao quadrado, ou seja, πr ao quadrado. E o número π ele é um número irracional e ele vale 3,14159 e assim infinitamente. Costuma-se deixá-lo indicado nos cálculos sem substituir seu valor aproximado. Então, normalmente fica o valor π nos cálculos. Caso a necessidade de se fazer a conversão, nós vamos multiplicar o resultado, que é o que estiver multiplicando o π ou somando, vamos substituir o π, normalmente com duas casas decimais, por 3,14. Aqui fazendo o arredondamento, ó, 9, aqui arredondou para 6, o 6 aqui fez arredondar para 2, o 2 permanece o 4. Então, ficaria 3,14. O comprimento C da circunferência, que determina o círculo, é calculado pela expressão. Então, C vai ser igual a 2 vezes π vezes o R. Então, o que é o comprimento da circunferência? É como se nós pegássemos um barbante e colocássemos aqui desse ponto aqui onde tem a flechinha do R, cobrindo toda essa borda aqui, toda essa circunferência do círculo, até aqui, esticássemos esse barbante e fizéssemos a medição dele. Então, esse é o comprimento da circunferência, que vai ser obtido de que forma? 2 vezes o π vezes o raio R da circunferência. Coroa circular é a figura situada entre duas circunferências de mesmo centro. Então aqui nós temos as duas circunferências, elas estão ao mesmo centro. Então o centro dessa circunferência menor e o centro da circunferência maior é esse mesmo ponto aqui. Aqui nós temos o raio da circunferência menor representado pela letra R minúsculo, o raio da circunferência maior representado pela letra R maiúscula. E a área da coroa circular é igual à área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então nós calculamos aqui a área desse círculo maior e subtraímos a área do círculo menor. E vamos obter o quê? Apenas a área dessa coroa circular aqui, que seria essa parte verde escura. Então, a área da coroa vai ser igual a π vezes o raio da circunferência maior ao quadrado, menos π vezes o raio da circunferência menor ao quadrado. E aí aqui nós vamos fazer a fatoração. Colocamos aqui o π em evidência, multiplicando a diferença do r da circunferência maior ao quadrado menos r da circunferência menor ao quadrado, ou seja, o raio da circunferência maior ao quadrado menos o raio da circunferência menor ao quadrado, e essa diferença multiplicada pelo π. Se você não sabe como realizar a fatoração, assista aos vídeos 8, que é a fatoração parte 1, e 9, que é a fatoração parte 2, cujos links estarão no descritivo dessa apresentação aqui. Então, aqui é a forma como a gente calcula a área da coroa circular. Então, a área da coroa circular vai ser igual a π vezes a diferença do raio da circunferência maior ao quadrado menos o raio da circunferência menor ao quadrado. Setor circular é a parte do círculo limitada por dois raios e um arco. Então, aqui nós temos os dois raios e aqui nós temos o arco que está limitando esse setor circular. E aqui esses dois raios formam um ângulo que é o ângulo alfa. É como se fosse uma fatia de pizza, né? Então pegou a fatia de pizza, é um setor circular daquela pizza. Chamando de alfa o ângulo formado pelos raios e medindo esse ângulo em graus, a área do setor é. Então a área do setor circular vai ser igual a π vezes o r ao quadrado vezes o alfa, e é esse produto dividido por 360. Então chegamos aqui aos exercícios, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício, após você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a resolução do mesmo. Exercício 1, solução. Calcule a área do hexágono regular de lado L. Então consideremos que um hexágono regular e unamos seu centro aos vértices. Então aqui nós unimos o centro aos vértices, se ele é regular, todos os lados são iguais. Então nós temos aqui todos os lados iguais. O hexágono fica decomposto em 6 triângulos equiláteros, pois o hexágono é regular. E a área do hexágono é, então, a soma das áreas dos 6 triângulos.
Aqui ó, nós temos um triângulo equilátero. E nós já sabemos qual que é a regra para se calcular a área do triângulo equilátero. Então, como a área do triângulo equilátero de lado L é L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4, obtemos que a área do hexágono vai ser 6 vezes o valor dessa área, que é desse triângulo aqui, já que nós temos 6 triângulos dentro desse hexágono regular. Ou seja, a área do hexágono vai ser o quê? Pegamos esses 6 aqui e vamos simplificar, dividindo por 2 e 2. Então, como ele está multiplicando, eu posso simplificar. Então, divido 4 por 2 vai dar 2, e divido 6 por 2 vai dar 3. Então, vai ficar o quê? 3 vezes L ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, sobre 2. Se aqui a medida fosse, por exemplo, em centímetros, seria centímetros quadrado. Se fosse quilômetros, quilômetros quadrado. Então, a unidade da área é sempre a unidade de mesma medida da multiplicação, né? Por exemplo, se eu tiver um espaço com 1 centímetro, outro espaço com metro, eu tenho que converter ou centímetros para metro ou metro para centímetros, para deixar as duas unidades iguais, e aí essa unidade vai ser elevada ao quadrado no resultado da área. Então, se for centímetro, considerada a unidade, centímetro ao quadrado. Se for metro, metro ao quadrado. Se for quilômetro, quilômetro ao quadrado. Exercício 2. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 2. Após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. 2. Calcule a área do setor circular da figura. Então aqui nós temos uma circunferência. Nessa circunferência ela possui raio de 10 centímetros. E aqui nós temos um setor circular compreendido entre os dois raios com um ângulo de 72 graus, que seria essa área verde mais clara. E ele pede o cálculo dessa área. Então, utilizando-se a fórmula da área do setor, fica fácil. Como a área do setor é igual a π vezes o r ao quadrado, que é o raio, vezes o alfa, e todo esse produto dividido por 360, nós já temos que alfa vale 72 graus, o raio vale 10 centímetros, então a área do setor vai ficar o quê? Π vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 72, e esse produto dividido por 360. Então, a área do setor vai ser igual a π vezes 100, 10 ao quadrado é igual a 100, vezes 72, dividido por 360. Aqui nós podemos dividir, como aqui tudo é um produto, um multiplicando pelo outro, um multiplicando o outro, então nós podemos dividir 360 por 10 e podemos dividir o 100 por 10. Então vai ficar o quê? 10 e 36. Então podemos cortar aqui esses dois zeros. Então vai ficar π vezes 10 vezes 72 dividido por 36. Nós também podemos simplificar o 72 com 36, dividindo o quê? 36 por 36 vai dar 1, 72 por 36 vai dar 2. Então, ficou aqui π vezes 10 vezes 2, dividido por 1. Então, nós temos que a área desse setor vai ser igual ao quê? A 20π centímetros quadrados. Então, sempre lembrando, né, que a unidade, no caso da área, vai ser sempre a unidade da medida elevado ao quadrado. Se for centímetro, é centímetro ao quadrado. Se for milímetro, é milímetro ao quadrado. Se for metro, é metro ao quadrado. E assim vai sucessivamente. Agora repare como você pode resolver o problema sem ter que decorar a fórmula da área do setor. Observe que 72 graus é 1/5 de 360. Como que a gente chegou a essa conclusão? Você pega o 360 e divide pelo 72. Então você pega o 360, que é todo o ângulo aqui aberto, né? Todo esse ângulo aqui do ponto aberto é 360, e divide por esse ângulo formado aqui no setor. Então, 360 dividido por 72 vai ser 5, ou seja, então 72 é 1/5 de 360. Então, com isso, o que a gente faz? A gente tira a área da circunferência do círculo, né? Tira a área do círculo, e essa área a gente divide por 5. Já que ele é 1/5, nós vamos descobrir a área desse setor. A mesma coisa se nós tivéssemos uma pizza com 8 fatias de pizza. Dividimos em 8 fatias iguais. Qual que é a medida de cada fatia? É pegar essa área desse círculo, formado ali que é a pizza, e dividir por 8. Então, pegou a área, dividiu em 8 partes iguais, então é a medida da área de cada fatia de pizza, já que todas possuem a mesma medida. Então nós temos que a área do setor vai ser igual ao quê? A área do círculo, que é π vezes r ao quadrado, e essa área desse círculo dividido por 5, já que 72 é 1/5 de 360. Então ficamos com π vezes 100 dividido por 5, a área do setor vai ser igual a 20π centímetros quadrados. Exercício 3. Então a gente pede que você tente resolver o exercício 3, pause o vídeo para resolvê-lo, após você resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 3.
Mostre que a área de qualquer triângulo é igual ao produto de seu semiperímetro pelo raio da circunferência inscrita. Vamos provar que A vezes o semiperímetro P vezes o raio R, onde A é a área do triângulo, o P é igual a soma dos lados A mais B mais C dividido por 2, e ele é o semiperímetro, e R é o raio da circunferência inscrita. Então aqui nós temos a circunferência inscrita dentro desse triângulo, nós temos aqui os lados A, B e C, aqui nós temos o raio R, que no ponto de tangência ele faz um ângulo de 90 graus. Então, se você não sabe por que no ponto de tangência ali da circunferência inscrita com um lado o raio R ele é perpendicular, você assista ao vídeo 20 tangências, cujo link estará no descritivo, para entender por que o raio da circunferência é perpendicular ao lado do triângulo, no ponto de tangência. A prova é simples, acompanhe. Traçamos os 3 raios dos pontos de tangência e ligamos o centro da circunferência inscrita com os vértices. Então aqui nós já temos um raio no ponto de tangência e vamos fazer ali os outros 2 raios, vamos traçá-los também aqui no ponto de tangência. E posteriormente nós vamos ligar os vértices ao centro dessa circunferência inscrita. Então aqui nós traçamos já os raios, eles são perpendiculares ao lado nesses pontos de tangência. Então mais uma vez assista ao vídeo 20 tangências para entender, para saber por quê. Aqui nós traçamos também dos vértices até o centro, nós fazemos a ligação com retas aqui até o centro da circunferência. E com isso a gente vai obter 3 triângulos. Nós vamos poder desmembrar esse triângulo maior em 3 triângulos, pegando essa parte aqui, pegando essa parte aqui e pegando essa outra parte aqui. Então o triângulo original ele fica decomposto em outros 3. Então aqui nós já temos os 3 triângulos e a fórmula da área do triângulo é igual ao quê? Ao semiproduto da base pela altura. Então aqui a altura seria o raio R, que é perpendicular a este lado aqui, que vai ser considerada a base. Da mesma forma, nesse outro triângulo, a altura vai ser o raio R, que é perpendicular a este lado aqui, que vai ser considerada a base. E no terceiro triângulo, nós temos aqui a altura que seria o R, o raio R perpendicular a este lado aqui, que será a base. Então, em cada um deles, a base é um dos lados, A, B e C, e a altura é o raio R, pois o raio é perpendicular ao lado no ponto de tangência. Então, segue-se que a área do triângulo original é a soma das áreas dos triângulos menores, ou seja, aquele triângulo maior ele foi dividido em 3 triângulos. Então, a área daquele triângulo maior é a soma dessas 3 áreas aqui. Então, nós temos que a área vai ser igual ao lado A, que é a base, vezes o raio R, que é a altura, dividido por 2, mais o lado B vezes o raio, dividido por 2, mais o lado C vezes o raio, dividido por 2. Então nós temos aqui então o cálculo das 3 áreas dos 3 triângulos, sendo somadas para achar a área do triângulo maior. Então aqui nós vamos fazer aqui a fatoração, podemos fatorar, já que o elemento comum aqui é o R, nós podemos colocá-lo em evidência, e vai ficar então A mais B mais C vezes o raio R. E tudo isso, esse produto dividido por 2. Então nós temos o quê? Que o A mais B mais C dividido por 2 vezes o R, e A mais B mais C dividido por 2 é o semiperímetro do triângulo maior. Então nós podemos concluir que a área vai ser igual ao semiperímetro P vezes o raio R. Então nós conseguimos comprovar que a área de qualquer triângulo é igual ao produto de seu semiperímetro pelo raio da circunferência inscrita. Então, pessoal, nós chegamos ao final do nosso vídeo. A gente gostaria de deixar para vocês aqui o Salmo 40, versículos 1 e 2, que nos traz a seguinte mensagem: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E agradeço a vocês pela atenção mais uma vez e até o próximo vídeo, no qual eu irei explicar sobre funções.